simplemente presentándoles brevemente el máster universitario online que tenemos, que es el que han realizado pues, los ponentes que hoy nos presentan sus trabajos fin de máster, que es el máster universitario online en simulación numérica en ciencia e ingeniería con Consul Multiphysics. Es una titulación propia de la Universidad de Málaga, pero en la que colaboran pues, otras entidades como son pues, el propio fabricante Consol, Alling, software científico, y bueno, pues tenemos profesorado de diferentes universidades e institutos pues, que colaboran con nosotros. Es el objetivo del máster es proporcionar una formación teórica-práctica en profundidad sobre el desarrollo de simulaciones numéricas con Cosmos Multiphysics, incluyendo pues múltiples áreas como transferencia de calor, dinámica de fluidos, electromagnetismo, mecánica estructural e ingeniería química. Es decir, todas esas partes se ven también dentro del marco de la simulación multifísica. Las características principales del máster son, bueno, pues el software Consul Multiphysics que se tiene que utilizar, evidentemente, para cursar el máster está incluido con la licencia docente de la Universidad de Málaga. Es totalmente online, de forma que no, para que facilitar el acceso no hay que desplazarse. Es en español, 100%. Nos permite, hay una última asignatura que es realizar un trabajo fin de máster, que nos ofrece la posibilidad de realizarlo en empresas tecnológicas o centros de investigación que son colaboradoras con el propio máster. Es un curso académico, un año que va desde octubre a junio y tiene una carga docente de 60 créditos. Bueno, esto es el profesorado que participa en el máster, aunque también hay más, que hay tutores dentro de las propias entidades colaboradoras para el trabajo fin de máster, pero estos son los profesores que imparten las asignaturas. Entonces tenemos profesores de la Universidad de Málaga, de la Universidad Politécnica de Cataluña, de la Complutense de Madrid, que digamos que son expertos en las áreas específicas de las asignaturas que dan, también de Consol y del Instituto Politécnico Nacional en México. Y bueno, esta es la programación docente. Las asignaturas están repartidas en 2 semestres. En el primer semestre, que va de octubre hasta principios de febrero, se ven todas las asignaturas básicas de la simulación numérica con Consul Multiphysics, que son estas que pueden ver aquí. Y en el segundo semestre pues, se ven las asignaturas de la aplicación en las áreas, esas grandes áreas que hemos visto. Como por ejemplo, mecánica estructural, fluidos, electromagnetismo, ingeniería química, y donde también los alumnos realizan su trabajo fin de máster. Son trabajos de alto nivel, como podrán comprobar en las ponencias que vienen a continuación. El trabajo de fin de máster, que es lo que nos ocupa hoy, en el seminario que vamos a ver hoy, pues su temática puede ser elegida por el alumno entre las que digamos, ofertan los propios profesores del máster. Puede ser propuesta por él mismo en un área de interés o en un área en el que está trabajando actualmente, o puede ser escogida entre las propuestas de las empresas o centros de investigación que colaboran con nosotros. Si necesitan más información, pues pueden escribirme a mi correo electrónico y también visitar la página web. Pues pasamos con el siguiente ponente, que es Nuno Eduardo Díaz Gueiral, que nos va a presentar su trabajo, que es la simulación de cargas aplicadas a la artroplastia total de cadera. Nuno es doctor en física aplicada por la Universidad de Vigo y actualmente también es profesor investigador en el Instituto Superior de Ingeniería de Porto, en Portugal. Buenos días, Nuno. Bons dias. Obrigado. Estão a ouvir? Sim, sim. Obrigado. Peço desculpa por não apresentar em espanhol, mas efetivamente é mais fácil em português. Vou tentar falar devagar para que percebam o que eu digo. Nuno es un profesor portugués y de la universidad y ha hecho máster con nosotros. No tiene problema porque nos entendemos muy bien entre español y portugués. Y como veréis, nos va a presentar su trabajo en portugués y lo vamos a entender perfectamente. Pues Nuno, cuando quieras. Gracias, Emílio, pela apresentação. A ideia deste trabalho foi, eu não tenho contacto com o Console a nível empresarial, começamos agora a trabalhar com o Console, nomeadamente na parte da biomecânica humana.
O trabalho que vou apresentar será a simulação de cargas aplicadas à artroplastia da anca. E o conteúdo da apresentação, farei uma breve descrição geral da ideia que está por trás desta simulação, e dos objetivos do mesmo trabalho, alguns fundamentos teóricos, e depois, entrando propriamente dito no modelo de console, falarei da geometria e materiais utilizados, as equações e interfaces físicas, as condições de contorno e a malha de computação, quais os estudos que foram realizados, alguns resultados e algumas conclusões. O principal objetivo deste trabalho é obter um modelo para determinar as tensões e deformações do implante da artroplastia total da anca, em espanhol da cadeira, em carga. Esta imagem aqui do lado, indica, no fundo, o que se trata de ser a artroplastia total da anca. No fundo, é quando há uma lesão da articulação entre o quadril humano, a anca, e o osso do fémur, que é o osso maior que nós temos no corpo humano, substituir esta articulação por um implante e normalmente com a cabeça a se tabular. Existem mecanismos de falha para que estão detectados e que normalmente estas operações em ambiente médico está previsto que tenham uma duração de 10 a 15 anos de vida, mas devido a problemas de fixação e de esforços e da própria colocação do implante, pode sugerir que haja revisões em menos tempo dessa mesma colocação de implantes. Este trabalho, no fundo, permite. A ideia é perceber de que forma é que essas deformações e de que forma as tensões vão fazer com que se vá até obter uma falha do sistema geral e que leva a uma nova ida ao bloco operatório para trocar o implante. Existe depois o estudo que é o ciclo de carga, ou seja, quantos anos ou quantos tempos os ciclos de carga este sistema poderá aguentar, e para regulamentar isso existem testes que são feitos à própria prótese antes de ser colocada no paciente, ou próprio implante neste caso, antes de ser colocado ao paciente, que estão descritos na ISO 7206, que define a colocação e todos os parâmetros que se devem ter em atenção nos ciclos de carga do implante. Realçar que o fémur e a componente femoral ou o implante foi importado o fecheiro STL de uma base de dados de elementos 3D que estão utilizados na bibliografia por vários autores, ou seja, as medidas e as dimensões estão devidamente validadas. Foram feitos estudos temporais e estacionários à carga referente e das várias atividades que o ser humano pode fazer, a que foi escolhida para este estudo foi o caminhar, ou seja, a marcha do ser humano, nomeadamente a situação em que temos todo o corpo sobre uma única perna. Os dados recolhidos, ou seja, o valor de forças aplicada, foram retiradas de uma base de dados que está aqui descrita, que está disponível na net, em que temos o Sr. Bergman, que tem muito trabalho nesta área e tem uma base de dados enorme, com dados verdadeiramente validados. Fundamentos teóricos, sem entrar em grande detalhe, e aqui o exemplo é só em 2 dimensões, apesar de eu ter implementado em 3 dimensões, mas os fundamentos da biomecânica de uma perna humana em 2 dimensões, no fundo, tem a ver com os momentos
e a soma desses momentos ser igual a zero, e a soma das suas forças das componentes depois darem a força que é aplicada na cabeça femoral, de acordo com o esquema que aqui está apresentado a 2 dimensões. Passando para o modelo, e o modelo partiu essencialmente de dois componentes, ou seja, um fémur direito neste caso, porque pode haver variações entre o fémur direito e o fémur esquerdo, um fémur direito e uma componente femoral ou implante, que neste caso é o modelo Lubinos SP2, que é dos implantes mais utilizados a nível europeu e a nível mundial, mas a nível europeu se calhar realce que tem taxas de sucesso acima dos 90%, ou seja, de longa duração, nomeadamente em países como a Suécia. No fundo, a geometria que foi feita foi a importação deste fémur, a importação também do implante e depois a colocação, como aqui está já como resultado, do implante dentro no fémur. Para isso foram feitas algumas operações, digamos assim, sobre as duas componentes importadas. Referir que a ISO 7206, que no fundo regulamenta o ciclo de carga e a colocação do fémur para o ciclo de carga, refere que no plano frontal o fémur deve estar inclinado 9 graus e no plano sagital 11 graus. Aqui no fundo, começando da esquerda para a direita, podemos ver como é que foi feito todo o processo e chamava a atenção nesta parte final em que a inclusão deste paralelepípedo apenas serviu para fixar a parte do fémur que corresponde ao joelho, ou seja, trata-se de uma parte que não terá qualquer tipo de movimento ao longo da simulação. Na realidade não acontece bem assim, foi uma simulação que foi feita. Em termos de materiais, está aqui, em termos de materiais, foi usado para o implante o titânio. O titânio é um dos materiais também mais utilizados nos implantes na indústria e na indústria médica, digamos assim. O implante de titânio é muito conhecido devido às suas propriedades, e as propriedades que são importantes para o estudo em causa é a densidade, o módulo de ângulo e a taxa de Poisson. O osso, as capacidades do osso, ou as propriedades do osso, neste caso, que foram utilizadas no fémur, é do osso cortical, ou seja, é a parte mais rija do osso, não a parte esponjosa, porque essa é retirada a quando da colocação do implante. Estes dois materiais fazem parte da biblioteca de materiais do Console. Depois, o que foi simulado, existem dois tipos de próteses, digamos assim, são as próteses cimentada, em que utiliza o cimento para fazer a união entre o implante e o osso. Existem as próteses não cimentadas, em que não se usa qualquer tipo de cimento, mas usa-se um revestimento, no fundo, para facilitar a osteojunção, digamos assim, ou seja, a junção do implante ao osso, e esse componente é a hidroxiapatita, que nos acetatos seguintes irei chamar por HA. As propriedades deste revestimento também estão aqui descritas, e estas foram obtidas na bibliografia da especialidade, digamos assim. As equações que estão por trás, ou seja, o módulo que foi utilizado foi o módulo de Structural Mechanics, nomeadamente a interface de Solid Mechanics, em que nos permite observar as tensões e deformações baseados no módulo de elasticidade, na segunda lei de Newton, e a deformação, a relação que há entre as tensões e a deformação através do módulo de elasticidade.
aqui do lado poderemos ver qual, digamos assim, a árvore foi utilizada, das condições de contorno das várias interfaces utilizadas. Em termos de condições de contorno, e no nosso modelo final foi aplicado um rigid connector, digamos assim, na cabeça femoral, aqui nesta zona, foi aplicado o rigid connector, onde foram aplicadas as 3 forças, nos 3 eixos, e através do submódulo ou do subnódulo applied force. O contacto foi criado, um contacto pair entre o nosso fémur e o implante, e este contacto pair foi devidamente parametrizado, e voltarei a falar nisto mais adiante, devido à correta transmissão de forças entre a força aplicada ao implante ao fémur. Por fim, foi aplicado um deslocamento zero, como eu já tinha dito, através do paralelepípedo, aqui na zona nesta parte de baixo do nosso fémur, que foi, digamos assim, cortado ao paralelepípedo incluído, e isto permite que não haja qualquer tipo de deslocamento neste sentido, neste ponto do nosso fémur. Em termos da malha de computação, foi se calhar das partes mais complicadas do trabalho, tirando a parte do ajuste do implante ao próprio fémur, foi uma zona bastante trabalhosa. Porquê? Porque foi preciso definir uma malha bastante mais apertada, digamos, com elementos definidos muito mais pequenos, na zona de contacto entre o implante e o fémur, para que pudesse haver uma correta transmissão de cargas entre as forças aplicadas na cabeça femoral e o contorno de fémur. Aqui, fazendo um zoom, percebe-se que estas zonas são muito mais detalhadas do que as restantes superfícies ou zonas, quer do fémur, quer do implante. Os estudos que foram realizados 4 estudos, 2 estudos estacionários, um com e outro sem o revestimento de hidroxiapatita, e 2 estudos dependentes do tempo, um com e outro sem hidroxiapatita, para perceber como é que se comportava. As cargas ao longo do tempo foram retiradas, como eu já tinha dito, da base de dados do portal Orthoload, em que o Sr. Bergman tem um registro de muitos anos a trabalhar nesta área, e os dados estão devidamente validados em outros trabalhos. No fundo, aqui só tem como é que se comporta o desenrolar da árvore do módulo Solid Mechanics e as condições de contorno em cada um desses estudos. Em termos de resultados, os resultados não foram, ou melhor, em termos numéricos, não foram devidamente satisfatórios, mas trata-se de um processo que ainda está em estudo, em evolução. Há muito a corrigir, há várias variantes. No entanto, nota-se que há uma diferença entre o stress aplicado quando a prótese está revestida e quando a prótese não está revestida com hidroxiapatita. Ou seja, a hidroxiapatita permite, no fundo, uma redução das cargas, e isso está aqui demonstrado pelos valores. Os valores estão com uma ordem de magnitude um bocadinho elevada para o que seria expectável. Em termos de deslocamento ou de strain, esses valores são praticamente similares, ou seja, não há grande deslocamento, não há grandes diferenças, estamos na ordem
dos 2 milímetros, nomeadamente, quer para os estudos dependendo do tempo, estudos estacionários ou estudos com ou sem hidroxiapatita no revestimento. Para terminar, dos resultados, o que é que ressalta? Ressalta que os valores de stress nas próteses com hidroxiapatita são menores que nas próteses sem hidroxiapatita, ou seja, sem o revestimento, ou seja, o uso de uma camada de hidroxiapatita pode ajudar a baixar os esforços sobre as junções, como seria de esperar. As deformações nos 4 estudos são da mesma ordem de valores, como já tinha referido, e também os valores obtidos numericamente da tensão são grandes, que não faz grande sentido para os valores de forças aplicadas e a geometria utilizada. Como se trata de um estudo inicial, existe muito mais a fazer ainda, mas há algumas conclusões que se pode retirar, nomeadamente do modelo implementado, é que o modelo está criado, é funcional, tem algumas falhas, como já disse, relativamente aos resultados numéricos obtidos. Conseguiu-se importar 2 objetos com geometria complexa, já que tem a ver com partes humanas, digamos assim, e foram operadas diversas modificações nesses objetos para obter o modelo final aqui apresentado. Em termos de a malha computacional, resultados bastante satisfatórios, ou seja, com elementos bastante reduzidos para as zonas geométricas mais importantes, ou seja, consegue-se ter um detalhe em que nos permite fazer a correta transmissão de cargas aplicadas ao implante para o fémur. Como eu referi, trata-se de um modelo em fase muito embrionária, poderá em trabalhos futuros e com modificações e com um modelo de fatiga do console que não fazia parte das licenças disponíveis pela Universidade de Málaga, pode contribuir para a tomada de decisão, por exemplo, de quais as dimensões e materiais a utilizarem componentes femorais numa artroplastia total da anca. Acrescentava também que muito mais há a fazer nesta área, nomeadamente o fémur ser direito, o fémur ser de homem ou ser de mulher, que há diferenças, porque a inclinação, por exemplo, de uma mulher que já teve crianças é totalmente diferente da inclinação de uma mulher que não teve crianças. Todos estes parâmetros podem ser utilizados em trabalhos futuros e devidos ajustes às malhas, ao modelo em si, inclusive passando depois para as próteses cimentadas, poderemos ter ainda a conjugação de outra física que tem a ver com a parte termodinâmica, digamos assim, em que o cimento é colocado a altas temperaturas e pode danificar de algum modo o fémur, o osso. De seguida, terminaria por aqui. Estou disposto para retirar as dúvidas que forem necessárias. Emílio. Muito obrigado. Sí, hay una pregunta por ahí. ¿Alguien quiere hacer? Bueno, muy interesante el trabajo y sobre todo muy aplicado para la gente que tiene este problema. Te quería preguntar, exacto, este recubrimiento de hidroxiapatita que tú has considerado con o sin recubrimiento, resulta que sí disminuye el esfuerzo, ¿no? Pero te quería preguntar, ¿tú has probado a ver si variando el grosor de este recubrimiento o cómo se modifica el resultado en función del grosor o si se puede optimizar ese recubrimiento de alguna forma dentro de Conso Multifisi? No sé si a lo mejor eso es trabajo futuro que habías pensado. Sim, é dos trabalhos futuros. O modelo neste momento está feito com um recobrimiento de 2 milímetros. Ajá. 2 milímetros agora. Neste momento está com 2 milímetros, mas normalmente não, isso é o máximo, mas normalmente deveria ser menos. Mas também depende se a superfície do próprio implante
é rugoso ou não é rugoso. Vale. Quanto mais rugoso for, menor tem que ser a espessura da hidroxiapatita. Vale. Ou seja, há muitas variantes e no final, nós que somos da parte da ciência, o médico é que decide. E o médico tanto decide na hora de operar se usa cimentada, se usa não cimentada, se mete muito revestimento, se mete pouco revestimento. É sempre, claro que depois os resultados da duração da colocação da prótese estão relacionados com isto, claro. Seguramente hay muchas variedades de prótesis, dependiendo de eso que dice de cimentación o no cimentación. Claro, esto sería una forma de poder hacer una comparativa entre ellas, ¿no? Sim. Muitas comparações pode-se fazer. Há muitos estudos, mas há muito mais para saber e há muitos modelos e os modelos que são aplicados na Europa são diferentes dos modelos que são aplicados, por exemplo, nos Estados Unidos. Há várias variantes, E depois também depende muito da sensibilidade do próprio ortopedista. O ortopedista pode gostar mais do modelo, gostar do outro. Depois os próprios fornecimentos das próteses também têm algum peso, claro, que cada uma delas tem o seu valor. Tudo isto são fatores que podem variar a taxa de sucesso da colocação do implante. Ajá. A ver, parece que hay alguna pregunta por aquí. A ver, un momentito. Sí, me preguntan si tenéis algún proyecto en la universidad para hacer esta investigación o algo así, y si tenéis relaciones con empresas, en este caso, para desarrollar este tipo de prótesis o algo. Neste momento... Porque quizás es algo muy aplicado que puede interesar a la empresa de prótesis, puede interesarle, ¿no? Exato. Neste momento, na universidade, no instituto onde eu trabalho, nós temos um curso de engenharia biomédica. Existem vários projetos a decorrer, não só nesta articulação em particular, mas também articulação dos joelhos e o próprio curso tem algumas parcerias com empresas relacionadas com próteses e colocação de próteses. Agora, estamos a começar, ainda não há grandes resultados, mas vamos caminhando. Sí, no, porque muchas veces la financiación es difícil de encontrar, ¿no? Y quizá a través de la empresa que estén interesadas en esto podría ser una posible vía, sí. Exacto, bueno, pues Nuno, muchas gracias. Si alguien interesado en hacer una cuestión más adelante, pues sí puede contactar contigo y preguntarte. Muchísimas gracias por la presentación. Muy obrigado. Vale. Perdonad un momento, Emilio. Un momento, sí. Veo que tenemos también otro comentario, ¿vale? Que dice, ¿cómo se podría utilizar COMSOL para optimizar la forma de la prótesis? Boa pergunta. Eu penso que é possível. Mas neste momento não posso. Eu penso que é possível porque o console efetivamente tem inúmeras possibilidades e neste momento eu só falei apenas de um módulo de Solid Mechanics, mas como eu tinha dito, pode-se juntar a parte térmica e pode-se juntar variadíssimas. Eu penso que é possível desde o momento que se consiga carregar vários modelos da prótese, as dimensões, existem próteses de vários tamanhos, claro. Eu só utilizei mas existem variadíssimas próteses, Aliás, a base de dados que eu falei, se tiverem curiosidade, que está aqui na apresentação o link, tem variadíssimas próteses, variadíssimas pessoas, e eu penso que o console pode avançar por aí, sem problema nenhum, e acho que é uma boa solução. Até porque já existem trabalhos feitos com prótese e com outros softwares de elementos finitos, mas acho que nenhum deles é tão poderoso como é o console neste tipo de análise. Sí, de hecho que tú también querías, como has mencionado, querías también incluir simulaciones de fatiga de las prótesis, ¿no? Exato, o módulo de fatiga neste tipo de prótese é fundamental, porque normalmente para saber está mais ou menos... la durabilidad que pueden tener, ¿no? Exatamente.
Y tenemos otra más que decía, ¿sería posible añadir la simulación de fenómenos de degradación de material por rozamiento o incluso por corrosión, que suele ser un problema en algunas prótesis? Lá está, eu penso que sim, porque estes fenómenos de degradação, ao longo do tempo, isto vai acontecendo. E depois depende das propriedades dos materiais. O material pode ser dependente do... ou seja, se conseguir ter uma análise de como é que o material se vai degradando ao longo do tempo, que já há materiais que se consegue ter este estudo, eu penso que depois o console poderia-se avançar por aí, ou seja, se o material se vai degradando, as espessuras, as propriedades vão deixando de ser as mesmas, e isto vai, obviamente, conduzir à falha da prótese, do implante, neste caso. Sí, con respecto a eso... Muito há, desculpa, Emílio, muito há para investigar ainda nesta área, muito, sabe-se muito, mas ainda há muito a perceber y cómo es que esto se hace. Da mucho a entender. Muy bien. Bueno, añadiendo a lo que tú has dicho, sí que, por ejemplo, para ver el desgaste por rozamiento, el módulo de fatiga sí que tiene herramientas para poder calcular ese desgaste, ¿vale? Y después, exactamente. Exacto. Y después para la corrosión sí que habría que añadir una física nueva que sería la parte de química. Ahí, porque ya sería por corrosión química, que se puede hacer, claro, efectivamente. Claro. En fin, es decir, las posibilidades se te abren mucho trabajo para el próximo año, ¿eh? Me parece a mí.